Fala aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? O Brasil aí agora tá com... estamos no inverno, né? Na Dinamarca estamos só aproveitando o verão. Aproveitando que tá quente pra caramba esses dias. E é claro, né, que no dia que eu vlog eu vou fazer o vídeo faço um pouco mais de frio. Deixa eu olhar pros dois lados aqui pra ver se não tá vindo nada. Na verdade hoje não tá tão frio assim, mas tá bem nublado. Tá uma temperatura bem agradável. Tenho certeza que minha namorada deve estar achando que tá super frio hoje. Pô, às vezes o pessoal pede pra poder me pede pra eu fazer vídeo sobre compras aqui na Dinamarca e tal. Sabe o que eu acho que é o problema disso? É que, assim, o custo de vida aqui é mais alto do que a Dinamarca tem um dos custos de vida mais altos do mundo. Então, assim, se eu fizer um vídeo, sabe, meio que avulso, sabe? Assim, se eu pegar, sei lá, preço de carro, preço de eletrodoméstico aqui, e simplesmente jogar o preço e converter para real, a galera vai falar assim, pô, mas morar na Dinamarca não vale a pena porque é tudo muito caro. Tá mais caro que aqui. Algumas coisas podem ser mais caras do que no Brasil, tipo carro, entendeu? E isso, assim, isso meio que perde o ponto do vídeo, que é exatamente comparar o poder aquisitivo, entendeu? Porque apesar das coisas, de algumas coisas serem mais caras, tipo carro, assim, o salário mínimo aqui é muito mais alto, entendeu? Então, assim, eu não faço vídeo sobre compras assim por causa disso. Eu até fiz uma vez sobre telefone, acho que era preço de telefone e tal. Que alguns, tipo Apple, assim, costuma ser mais barato aqui do que no Brasil. Samsung nem tanto. Eu fiz o vídeo, só que depois eu editei e tal. Na hora que eu tava editando e finalizei, eu falei, pô, o vídeo aqui ficou uma bosta, porque qual o propósito disso? A galera não vai entender, então por isso eu não fiz. Mas enfim, falando em carro, sabe quem é só? O vermelhinho ali, estão vendo? É um Tesla, carro elétrico, tem vários aqui já. Só que a Dinamarca ainda não tá tipo a Noruega, né? Pra quem segue muito, lê muito sobre tecnologia e tudo mais, meio ambiente, vê que a Noruega é o país onde mais se vende carro elétrico no mundo. A Dinamarca fica um pouco para trás ainda, porque o governo tem coloca muito imposto sobre o automóvel aqui. Para vocês terem uma ideia, acho que a alíquota mínima são 109% de imposto. Então, assim, é muita grana, chega a ser inviável para muita gente. Só que uma das coisas que compensam é que o transporte público aqui é sensacional. Você pode andar de busão aqui para todo lugar. Esse aqui que eu tenho que achar aqui mesmo. O busão aqui é sensacional. E os salários são altos, entendeu? Então uma coisa compensa a outra. E tem gente que perguntou, mas por que você então não compra carro, sei lá, onde é mais barato? Sei lá, na Alemanha. Porque quando você trouxer o carro para a resposta é porque quando você trouxer o carro para cá, eles vão cobrar a diferença do imposto que eles pagam aqui, o quanto você pagou lá no país, entendeu? Então, a menos que você vai morar lá no outro país, na Alemanha, por exemplo, não vale a pena. Tem muita gente que mora perto da fronteira. O que eles fazem? Eles se mudam para a Alemanha e trabalham na Dinamarca. Aí é uma excelente maneira de resolver esse problema. Aquela curvinha ali ficou muito mal feita, não dá pra ver nada quando você tá chegando ali. Tem um tanto de mato na frente ali, não dá pra ver se tá vindo o carro do outro lado pra atravessar e tal, né? Oh, mas eu fiquei surpreso com a repercussão, mudando de assunto aqui, fiquei surpreso com a repercussão que teve o meu vídeo lá sobre a política dinamarquesa. Eu achei que a galera entendeu bem a minha mensagem, exatamente isso que eu queria dizer, entendeu? Eu queria que a galera entendesse que política, eu acho muito cabeça fechada você escolher um lado só, entendeu? Pra poder
para poder definir a política da sua vida, entendeu? Porque como os políticos dinamarqueses aqui, tem uma política que eu gosto muito dela, que é inclusive a primeira-ministra dinamarquesa, ela mesma mencionou que política e o povo, eles mudam o tempo inteiro. Na verdade, o povo muda e a população precisa então, e os políticos precisam então mudar a política para se adaptarem à opinião pública, sabe? O que é uma coisa que faz todo sentido. Era um artigo que eu estava lendo, inclusive, sobre a mudança de política dos partidos de esquerda nos últimos anos. Porque depois que um partido de direita começou a tomar vários votos deles, eles mudaram um pouco a sua política e tal. A gente tá indo aqui então. Eu não falei pra onde eu tô indo, né? É meio que uma surpresa. Deixa eu ver se eu lembro o caminho aqui desse lugar. Ah, é ali, ó. Tá certo. Tá aqui só. A gente tá indo aqui num pântano que tem aqui, que eu gosto de chamar de pântano. Aí você tem aqui a placa indicando o que pode e o que não pode. Então não pode bicicleta, não pode. Aquele primeiro ali não é bicicleta não, tá? Na verdade não pode moto. O primeiro não é bicicleta, é aquelas, eles chamam aqui de knallert, que são aquelas bicicletas, na verdade tipo Honda Bis, na verdade, eu acho que seria tipo Honda Bis. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O foda desse pântano aqui é que, como todo pântano, tem água olha só. E isso é o que no verão na Europa? Mosquito. Cara, tem mosquito demais aqui. Ainda bem que eu tô de bicicleta dessa vez, porque da última vez eu tava... Eita porra, cheio de mosquito aqui, mano. Da última vez eu tava a pé, cara. Eu tive que correr, tava aí minha namorada, a gente teve que correr pro mosquito não vir encher o saco da gente. Vocês vão ver que muito provavelmente a gente vai achar gente por aqui. Como eu sempre mostro isso, a dinamarquesa adora fazer caminhada nesses lugares assim. Eu vou entrar aqui, ó, à esquerda, porque tem um caminho legal aqui. Ah, tem um tiozinho, uma tiazinha fazendo caminhada ali. Mas como eu estava dizendo sobre a minha mensagem política, aqui na Dinamarca eles são muito bons para poder fazer esse tipo de comparação, sabe, entre as políticas, entendeu? E os políticos se adaptam à vontade do povo. E uma coisa que eu, tipo assim, refleti muito nessas últimas eleições aqui, porque eu tentei ser um pouco... Eu ainda não posso votar aqui na Dinamarca, mas eu procurei me inteirar bastante dos acontecimentos aqui, entendeu? Ler bastante e tal. E uma coisa que eu comecei a comparar com o Brasil foi o seguinte: aqui na Dinamarca eles não votam na pessoa confiando nela, sabe? Como é o caso, por exemplo, do Lula no Brasil ou do Bolsonaro, entendeu? Tipo assim, as pessoas aqui votam na mensagem do partido, entendeu? Então se o partido ele oferece políticas mais duras, por exemplo, de imigração, as pessoas não vão votar necessariamente no político porque ele está defendendo os interesses do partido. Eles vão votar no partido, entendeu? Vão votar no político porque o partido dele oferece o que os dinamarqueses querem, entendeu? O que é muito diferente do Brasil, porque no Brasil as pessoas meio que não tá nem aí pra partido, sabe? Assim, os partidos mais assim, que tem maior contraste, eu acho que seria, acho que é o PT, né? Que é um partido que dizem, né, ser um partido um pouco mais pro povo, assim. E muitas das políticas que, pelo menos, que eles prezam é assim, né, pro povo e tal, pra trabalhador, pra classe trabalhadora, operária, né? Só que aí as pessoas meio que idolatram muitos políticos, sabe?
E é uma das coisas que eles não fazem aqui. Aqui não tem político que eles idolatram. Vocês podem ver, e é um pouco parecido nos Estados Unidos também. Se você excluir o fenômeno Trump aí, né? Mas é um pouco do que acontece nos Estados Unidos. Vocês veem lá que um político, ele, uma vez que ele entrou para poder ser, sei lá, presidente, ele pode se reeleger, mas ele não volta para ser político, sabe? Ele meio que se aposenta, porque ele meio que cumpriu a missão dele política e acabou, velho. E no Brasil eu acho que a gente ainda confia muito nas pessoas, sabe? E as pessoas são falhas, né? As pessoas são falhas. Então, assim, você gosta das ideias do Lula, que são baseadas nas ideias do PT, aí o Lula vacila, que nem foi no último mandato dele. Aí a galera meio que desaponta completamente com aquela política, entendeu? Uma coisa que não faz muito sentido. Aí tem uma galera... Vamos ficar aqui. Então, assim, a galera meio que desaponta com o... Deixa eu parar a bike aqui. Que desaponta com o político e, tipo assim... Porque quem ganha a eleição é o político, não é o partido, sabe? E isso é uma coisa horrível. Por quê? Porque meio que... Em minha opinião, faz com que eles não desistam, entendeu? Tipo assim, eles não se renunciem, entendeu? Quando aqui na Dinamarca, por exemplo, tá certo que é um modelo um pouco diferente porque é primeiro-ministro e tudo mais, né? O primeiro-ministro, ele pode desistir, ele pode renunciar, né? Entrar outro no lugar dele, porque o partido é quem ganha, entendeu? No Brasil, sei lá, a galera vota no presidente, né? Tipo foi o caso da Dilma, por exemplo. Talvez um modelo mais adequado seria tipo do primeiro-ministro no Brasil, né? Onde o político, ele poderia desistir do mandato dele e alguém do partido dele assumir a presidência, né? Eu acho que seria mais interessante se fosse dessa maneira. Mas enfim, saquem só essa vista aí. Vocês estão vendo ali que tem uma família ali atrás de mim. Eles estão pescando. Aqui na Dinamarca você pode pescar nos lagos, só que você precisa de ter uma autorização, tá? Se você não tiver essa autorização, quando chegar um policial assim e tal, ou eu acho que tem uma patrulha também, tipo assim, a guarda marítima, né? Eles podem te dar uma multa. A multa não é tão cara assim não, deve ser umas 500 coroas, eu acho, 250 reais, mas e a licença para um dia, você pode comprar a licença ou por ano inteiro ou por dia. É o que muita gente faz. E muita gente faz isso por aqui. Vamos continuar andando aqui então. Morando fora, a gente tem uma visão também muito interessante das coisas. Como eu sempre digo isso, né? Eu particularmente gosto muito de refletir sobre como era a minha vida no Brasil, tal, da maneira que eu pensava, os meus valores, entendeu? E ver o que mudou, sabe? Eu acho que a gente amadurece muito com uma mentalidade assim de reflexão e tal. E eu vejo que sabe, eu acho que eu mudei pra melhor. A mudança de país faz com que a gente pense diferente, entendeu? Eu acho que no Brasil eu tinha uma mentalidade muito egoísta das coisas, eu acredito. O que me fez mudar aqui na Dinamarca. E egoísta no que sentido, Elvis? Olha, no Brasil eu acho que eu tinha uma visão muito mais... Acho que vai ter gente me chamando de esquerdista aí, mas eu acho que no Brasil eu tinha uma visão muito mais... Assim, de que, assim, se eu cuidar se eu cuidar das minhas coisas, foda-se o resto, entendeu? Tipo assim, eu preciso lutar pro meu sucesso e só eu, sabe? E aqui na Dinamarca a gente vê que o governo, com os impostos e tal, eles dão uma ajuda para você crescer, por exemplo, com seguro-desemprego se você estiver desempregado, ou também pode ser com
estudo, entendeu? Aqui as universidades são gratuitas. E eu lembro que tinha um rapaz, o rapaz fez um comentário em um vídeo meu, e ele falou o seguinte assim: pô, mas se aí na Dinamarca você paga tão imposto, qual que é o mesmo argumento, né, que a galera sempre usa. Qual que é o incentivo para a pessoa querer estudar muito, então, se um pedreiro ganha igual a um médico? E o que as pessoas, e com certeza uma pessoa que não vive aqui, né, para poder entender como é que funciona o sistema dinamarquês, nórdico, né, para ser sincero. Aqui na Dinamarca, as pessoas ganham parecidas uma com as outras, mas não significa que um médico ganha igual a um pedreiro, não, tá? Um pedreiro ganha bem, o médico ganha muito bem, mas a diferença entre eles não é gritante, entendeu? Tipo assim, não é que um pedreiro ganha, sei lá, 2.000 reais e um médico ganha 15, entendeu? Como é no Brasil, por exemplo. Não funciona assim. Não é dessa maneira. Aqui na Dinamarca, vamos colocar aí em reais, né? Se um pedreiro ganha, acho que um pedreiro ganha 24.000 coroas, o que dá aí uns 13.000 reais. Um médico vai ganhar o dobro do que ele, entendeu? Mas não muito mais do que isso. Você não vai achar um caso onde um político ou de um médico vai ganhar 10 vezes o valor de um pedreiro, entendeu? É isso o que a galera quer dizer com igualdade. E olhem só, acabou foi que eu cheguei no castelo, cara. Oh. Private. Olha que é privado ali. Olha, eu tava lá do outro lado. Eu acho que isso daqui é um castelo. Essa região onde eu tô aqui, ela é meio que considerada uma região de real, assim, entendeu? Porque a família real acho que tinha essa casa aqui, que na verdade foi feita ali, deve ser privado. Então, talvez ainda pertença à família real, ou tá escrito privado ainda, ou alguém comprou, não sei. Então, assim, como eu tava dizendo, essa reflexão me faz assim, me sentir como imigrante. Você começa a sentir as coisas na pele, entendeu? Por exemplo, a galera que fica falando pros médicos cubanos voltarem pra Cuba e tal, depois de já terem vivido aí 5 anos no Brasil, é porque eles... É uma total falta de empatia, porque eles não sabem o que é ser um imigrante, entendeu? Você estabelecer a sua vida e depois você vê, por causa de política, sabe? Você vê a sua vida estabilizada no país completamente se desmoronar. E todo mundo que der uma opinião sobre isso e não foi imigrante, ou nunca tiver sido imigrante, não vai entender. Não vai estar falando com propriedade sobre o assunto, entende? Então, assim, essas coisas fazem com que essas mudanças, assim, essa imigrar para um outro país faz com que a gente pense diferente e pense mais... E tenha um pouco de pensamento mais humano sobre isso. Novamente, vocês verem muita... Voltou! Vocês verem muita gente dando rolê. E de novo, não sei se vocês viram no meu Instagram. Por falar nisso, falando no Instagram, me sigam lá no Instagram, eu vou deixar o vídeo aí, o link aí no vídeo e abaixo do vídeo, na descrição aí. Eu falei que Go Tour, sempre que você tá na floresta, assim, você tá fazendo uma caminhada ou você tá andando de bicicleta, é educado você falar pra pessoa do seu lado Go Tour, que significa bom passeio, tipo bom passeio, é o que significa. Eita, um pedaço de graveto gigante ali agarrou na minha roda. Só que é só a tranquilidade desse lugar aqui. Vocês veem pessoas aí caminhando, pessoas passeando. E a chance aqui de acontecer alguma coisa com você é zero. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente reflete muito sobre morar na Dinamarca também, sabe? Como é pacífico, sabe? Como sua vida muda quando você tá aqui. Só que tem um lado muito negativo, né? Que é o lado
sociedade dinamarquesa, que é uma sociedade fechada, entendeu? E eu falando isso, assim, depois de já estar aqui há 4 anos, hein? É uma sociedade que as pessoas não é que elas não gostam de imigrante nem nada disso, entendeu? Tem gente que tem essa visão, não é dessa maneira que eles são. Eles apenas pensam que para uma amizade valer a pena, você precisa investir tempo nela. E eles não são muito de superficialidade, ou seja, eles não vão conversar com você se eles não tiverem um pingo de ideia, um pingo de noção do interesse deles, interesse real deles sobre vocês, entendeu? Se vocês compartilham alguma coisa em comum, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, isso faz com que seja muito solitário viver aqui, sabe? Tem muita gente que quer... Eu queria entrar ali, mas tá falando que é privado, cara. Que bosta, hein? Enfim. Tem muita gente que não consegue entender muito bem sobre isso. Esse negócio de ser gelado, né? Dinamarquês ser gelado. Ser frio, né? Ser gelado. Como que é isso? É simplesmente as pessoas não... É difícil você, sabe? Você conversa com as pessoas normalmente, sabe? Vocês têm uma... As pessoas não é que elas te ignoram, nada disso. Só que elas não têm interesse depois em querer continuar conversando, sabe? Elas são muito passivas. Você precisa meio que agendar com muita antecedência pra conversar com elas, sabe? Eu digo assim, ó, vamos sair daqui a 2 semanas porque eles estão, sei lá, ocupados com alguma coisa. Muita gente que vem pra cá, muito brasileiro que vem pra cá casado com dinamarquesa e que às vezes não cria um vínculo profissional, essas pessoas acabam ficando deprimidas aqui. Muitas querem ir embora da Dinamarca, mesmo o país sendo fantástico do jeito que é e tudo mais, sabe? E porque também não é toda profissão brasileira que vai ter a mesma aceitação aqui, sabe? Por exemplo, se você for uma enfermeira, você vai precisar fazer validação do seu diploma aqui. Você vai precisar trabalhar em um hospital, sabe? Tipo fazer uma... Tipo o que médico faz no Brasil, né? Qual que é o nome disso? Quando o profissional, o médico, precisa trabalhar em hospitais para poder pegar o diploma, né? Residência, para fazer residência. Aqui a nurse dinamarquesa precisa fazer a mesma coisa. E ela vai precisar falar um dinamarquês excelente. Você tem que ter notas muito boas para poder conseguir trabalhar aqui como enfermeira, né? Assim, voltando ao que eu queria dizer. Então, assim, existem obstáculos que, se você não realmente estiver disposto a enfrentar, é difícil, cara. Você, depois de um tempo aqui, no início é tudo maravilhoso, mas depois de um tempo você fica broxado, sabe? Você não quer mais saber do país, sabe? Gente fria. Então, assim, você acaba aqui perdendo interesse. Depois, assim, de 5, 6 anos, 10 anos, você já tá puto já. Puto. Então, se você não tiver filho assim, o seu vínculo com o país é menor ainda, juntando com as dificuldades que já é ficar residente aqui no país, se tornar cidadão e tal, você acaba meio que realmente quase que desistindo de ficar no país. Então, assim, não pensem que é só maravilha viver na Dinamarca, porque não é. Você tem as partes negativas também. E você só sabe, você pode muito bem estar se dizendo agora, não, mas isso daí é de boa, sabe? Eu tento o meu máximo. E realmente, você pode até dizer isso, mas quando chegar na hora aqui mesmo, você pode ter uma outra atitude, entendeu? Eu vou dizer o que aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia. Quando eu vim pra cá, eu não tinha esperança de ficar muito tempo no país, entendeu? Porque eu sabia da parte das leis imigratórias, que são um saco. Eu também sabia que dinamarquês é um povo frio, um povo difícil de fazer amizade. E assim, então eu pensei, olha, eu vou ficar de boa aqui, entendeu? O que rolar, rolou. E o que aconteceu foi que
a gente também amadurece muito com isso, né? A gente acaba que se estabelecendo no país, entendeu? Eu tenho carro aqui, sabe? Eu tenho moto, eu tenho apartamento, sabe? Eu moro num lugar bom. Então, assim, isso faz meio que se estabelecer no país, sabe? Isso faz com que você tenha interesse em continuar no país, porque a sua vida é estável, o país tem uma economia boa e tudo mais. Isso contribui, entendeu? E no meu caso, eu simplesmente comecei a ver as coisas de uma maneira mais positiva, sabe? Eu ver as coisas que o país me oferece, a minha valorização profissional, sabe? O poder aquisitivo aqui, que é muito alto, coisa que eu jamais teria no Brasil. Eu já comentei aí que eu venho de família simples de Minas Gerais, sabe? Meu pai era mecânico, entendeu? Trabalhou igual um escravo, quase um escravo, para poder sustentar minha família e tal. Sou eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Então, assim, a gente teve uma vida, eu tive uma vida boa, fui muito privilegiado, mas eu nunca tive, sabe, eu nunca viajei pra fora, nem nada disso. Meu pai não pôde pagar isso pra mim. E eu sei que, é claro que comparado com outras pessoas do Brasil, né, que vivem aí, que tem que trabalhar muito pra poder se sustentar, é diferente, assim, eu fui privilegiado ainda. Então, assim, eu fui privilegiado de ter uma família onde as coisas, assim, a gente nunca passou fome nem nada disso. Só que ainda assim nós tivemos as nossas dificuldades por ser classe média, assim, no Brasil, né? Então esse poder aquisitivo, aqui de poder viver com dignidade, de poder ver que o meu estudo, o meu trabalho e tal, é tudo recompensado, é muito bom. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para continuar sendo dinamarqueses. Me sigam lá no Instagram. Aquele abraço. Valeu!